Sejam bem-vindos. Vou deixar a musiquinha para a gente fazer a nossa prece. Então relaxem, respirem, aproveitem esse momento. Agradecendo desde já ao nosso Pai Maior, aquele que tudo sabe, tudo vê e que nos permitiu estar aqui nesse planeta, desenvolvendo mais uma jornada de evolução, de aprendizado, de reestabelecimento, realinhamento das nossas condutas, aprimorando, nos tornando melhores, ainda que sob o véu do esquecimento dos nossos atos pretéritos, das nossas vidas passadas, de tudo aquilo que já trazemos na nossa bagagem. Mesmo assim, Deus, infinitamente bom e justo, nos possibilita, gradativamente, ao longo dos nossos dias, termos algumas intuições, passarmos por determinadas provas, para que nós possamos corrigir o curso desse rio que flui, abundante e de vida em nós. Que nessa tarde que aqui nos colocamos, cada um aproveite desse momento, da melodia dessa música, do ar, da paz desse lugar, para colocar seus pedidos, as suas intenções, os seus desejos, as suas vontades. Que alcance a si e a todos aqueles que amam e também todos aqueles que porventura tenham algum conflito ainda a ser resolvido conosco. E nós com eles. Que nessa paz que nos cerca, que nesse amor enviado pelo Cristo, nós possamos serenar a nossa mente, a nossa alma e nos conectarmos com aquilo que a mensagem de hoje quer nos trazer. Simplicidade, doçura, brandura. E acho que muito mais que isso é lembrarmos que nós somos ensináveis. Nós precisamos ser ensináveis. Sendo assim, ó Pai, e toda a espiritualidade que aqui se coloca e que nos recebeu desde lá, do primeiro acesso a essa casa, nos acolhendo, nos consolando, que traga aos nossos corações a paz que excede o entendimento, a força que nos conduz para os dias que virão e o amor que nos dá condições de sermos obreiros e mensageiros do Cristo. Obrigada desde já. E assim, iniciamos as atividades dessa tarde, na Tua paz e no Teu amor, Jesus. Que assim seja. Mensagem de hoje está contida no Evangelho. Antes disso, estão todos bem? Se não estão, vão ficar. Olharam quem sentou do lado de vocês, perto. Cumprimentem, assim, nem que seja com um olharzinho. Muitas vezes nós somos curados por quem sentou ali. Afinal de contas, energia não mede espaço de assento, né? Ela ultrapassa essa medida. E Deus é tão bom no que Ele faz e tão perfeito que Ele colocou aí bem pertinho de vocês, talvez alguém, para ser energia de cura, de consolo, de paz, de amor, mesmo que a gente nem saiba ou nem sequer fique sabendo um dia disso.
Então, dito isso, vamos falar dessa passagem que está contida lá no capítulo 8 do Evangelho. Ali está contido como simplicidade e pureza do coração, mas essa passagem específica tem título lá no Evangelho como Deixai vir a mim os pequeninos. E aí eu vou ler numa velocidade um pouco mais rápida aqui para poder dar conta do que está escrito nessa mensagem e fazer algumas pontuações necessárias, onde eu acho que seja significativo nós determos a nossa atenção. Essa passagem, o qual o Evangelho está trazendo aqui, está lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Primeira citação é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse está em Mateus. Em Marcos, então lhes apresentaram os meninos para que tocassem, mas os discípulos o ameaçavam, os que se apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-os muito a mal, e disse-lhes: deixarem vir a mim os pequeninos, e não embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então, lá no Evangelho de Marcos. E aí, discorre aqui a interpretação e a explicação da espiritualidade acerca dessas duas passagens, que trata de quando Jesus esclarece que aqueles que verão a Deus e aqueles que entrarão no reino dos céus são aqueles que preservarem dentro do seu coração a pureza, a doçura, a simplicidade desses seres pequenos e infantis. E é dessa forma que, mesmo que nós não sejamos crianças mais, ou durante uma estação toda, mesmo que nós não sejamos eternamente crianças, nós precisamos preservar dentro dos nossos corações aquilo que é de um estado infantil. Então, olha o que a espiritualidade nos traz aqui como esclarecimento dessas duas passagens. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. De novo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Deus toma a infância como símbolo da pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Então já tem aqui, para quem quer lembrar da rota traçada para a nossa vida, para chegar ao reino dos céus, ferramentas importantes para a nossa jornada. Simplicidade, humildade, o que automaticamente, quando nós colocamos em prática simplicidade e humildade, nós deixamos de lado orgulho e egoísmo. Isso nos traz muito mais pureza de coração. E aí, a espiritualidade muito pontualmente nos traz algumas colocações que nós poderíamos indagar ainda hoje. E aí, vamos adiante aqui na leitura. Essa comparação poderia não parecer justa. Comparação da simplicidade, da humildade da infância com a nossa vida adulta. Poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos modelo de verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino dos céus é para elas, mas para aquelas que a elas se assemelham. Vamos explicar isso aqui. Talvez na leitura rápida aqui a gente nem tenha entendido nada do que eu falei.
eu poderia em algum momento dizer que, ok, eu tenho que preservar simplicidade e humildade de uma criança. Mas se eu entendo que nós não somos crianças em espírito, nós somos espíritos às vezes muito mais velhos, muito mais anciãos, e que trazem ali enraizados ainda e viemos corrigir determinadas coisas difíceis ainda, como que eu posso me assemelhar à criança? Como que tu tá me pedindo para me assemelhar a algo que também pode ser carregado de imperfeição ainda? Porque ele veio resgatar determinadas coisas, porque se não precisasse, não encarnaria mais, estaria num outro patamar evolutivo. Faz sentido? Algum sentido? Tá. Entendendo que nós estamos aqui acreditando no processo reencarnatório, tá? Se a gente não for por esse viés, fica difícil entender o esclarecimento. Mas ok, entendemos que estamos em processo evolutivo, estamos resgatando várias coisas e que os nossos espíritos não necessariamente são jovens. Eles podem ser muito antigos, com muitas imperfeições e por conta delas nós viemos novamente no processo reencarnatório para resgatar. Até aí, creio que não seja novidade para ninguém aqui. E dito que Jesus está nos pedindo, através de um esforço para alcançarmos o reino do céu, buscando a simplicidade, nós precisamos entender aonde que está exatamente o divisor ali, ou o detalhe dessa explicação, que faz com que, mesmo que sejamos espíritos velhos em corpos jovens, nós conseguimos alimentar da doçura, da brandura, da humildade, da simplicidade. E aí, a espiritualidade continua nos esclarecendo. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. E é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da sua graça ingênua, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Então aqui, de forma muito breve, a espiritualidade sabiamente nos esclarece por que nós também somos dotados do véu do esquecimento no processo reencarnatório. Que mãe, que pai, que irmãos, que cada um de nós, na condição que se encontra, conseguiria aplicar todo o ensinamento, a doçura, o cuidado, se a gente tivesse consciência que aquele ser que está ali sobre a nossa tutela, em outro momento, numa outra encarnação, talvez tivesse sido nosso algoz. Aquele que nos feriu, que nos machucou, muitas vezes que tirou a nossa própria vida. Então, o processo da infantilização e do esquecimento, ele nos ajuda a resgatar essas condições de simplicidade, de humildade, de ensinamento que nós precisamos ao longo da caminhada. Principalmente no que se refere àqueles que têm o dever de cuidado e de nos ensinar ao longo dessa caminhada. Porque é nesses primeiros anos da nossa vida que nós direcionamos todo o nosso amadurecimento. As nossas condutas e a nossa moralidade e inclusive a correção daquilo que a gente veio resgatar. Por exemplo, eu posso, numa outra encarnação, ter sido alguém muito perverso, que tenha agido de má fé em muitos momentos, tenha tido condutas erradas,
e especificamente com aqueles que me são colocados ali sobre o olhar dos meus pais. Quando eu volto para uma nova encarnação para resgatar aquilo que eu preciso ainda melhorar, esse véu do esquecimento me permite. Por que eu vou dizer esse véu do esquecimento me permite nesta fase da vida infantil corrigir? Porque gradativamente, embora nós não nos lembremos de tudo, é inevitável que a nossa intuição nos direcione aquilo que nós precisamos aprender. Ah, mas eu não lembro de nada. Mentira. Mentira, porque quando a gente está fazendo alguma coisa no nosso dia a dia e a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente responde com aspereza, a gente é impaciente, como que a gente não tem aquela intuição e aquele insight? Putz, eu ainda estou errando nisso. É só eu que tenho isso ou todos aqui têm essa noção? Diante dos conflitos, às vezes com os nossos pais, com os nossos cônjuges, que tem alguma coisa ali que não encaixa ainda e que a gente precisa resolver. Porque isso é um processo intuitivo que a espiritualidade tão perfeitamente vai nos dando em doses homeopáticas para que a gente dê conta e se lembre um pouquinho em cada circunstância de que aqui ainda requer atenção. Só que, por que ele traz a infância? Porque, de novo, é nesse processo da infância que quase 100% dos nossos pensamentos eles estão ainda diminuídos. As nossas intuições estão diminuídas porque justamente na perfeição divina ele nos dá uma tela em branco para que, de acordo com os ensinamentos dos nossos pais, os aprendizados da nossa vida, nós vamos escrevendo ali condutas, moralidades, direções que nos levem por caminhos mais retos possíveis. É lógico que nós não estamos sozinhos, nós estamos dependentes de outros ali. Então, muitas vezes, se os pais eles têm já um comportamento equivocado, uma conduta não das melhores, aquela criança vai continuar tendo algumas impressões. Mas aí, Deus novamente nos dá a bondade de escolher, que é o tal do livre-arbítrio. A gente pode tomar as nossas próprias decisões. Talvez não nesse primeiro momento, em que a gente ainda está sob os cuidados e os comandos dos pais, mas a gente cresce, nós vamos ficando maiores e vamos podendo fazer as nossas escolhas com mais consciência. E por mais que nós cresçamos em lares completamente destruídos, destroçados, disformes, nós temos a capacidade de, ainda assim, trilhar caminhos diferentes. Há poucos dias eu estava num treinamento e o professor trouxe um exemplo disso. Ele disse que, e é um fato verídico, segundo o que ele nos traz, que foi feita uma pergunta, uma entrevista com 2 filhos, diante de um pai que tinha sido não dos melhores exemplos ao longo do período de infância, e esse pai cometeu homicídios, ele estava preso, e as gerações futuras, os 2 filhos dele, um dos filhos seguiu pelo mesmo caminho. Também foi preso, também foi para o mundo da criminalidade, e o outro se tornou um gestor muito bem sucedido. Então, alguém, em busca de entender o que se passava e como se comporta o ser humano diante de um mesmo fator, ele vai e pergunta aos filhos o que tinha levado eles àquela condição futura de vida que eles apresentavam hoje. E a resposta
do filho que tinha pegado o mesmo caminho, diz: sim, mas com um pai daqueles, o que eu poderia ser? E fazem a mesma pergunta para o outro filho que tinha se tornado gestor, e a resposta: sim, mas com um pai daqueles, o que eu poderia ser? Para a gente entender que, independente dos caminhos que a vida nos traz, daquilo que ela nos traz como referência, nós sempre podemos fazer escolhas. E quando eu trago para o convite dessa tarde de manter simplicidade, humildade, de coração, para que nós possamos acessar os reinos dos céus, ele está nos dizendo, diante de situações muito difíceis, das quais nós vamos passar nessa, e já passamos em tantas outras encarnações, e ainda vamos passar, porque eu acredito que ninguém alcançou a supremacia ainda aqui da espiritualidade pura. Nós ainda vamos passar por inúmeras situações, mas qual é a minha conduta, qual é o meu comportamento, qual é a minha escolha diante dela? Eu escolho ir por um caminho que me leve à prosperidade, à abundância, ao reconhecimento, à honra, ao amor? Ou eu escolho um caminho de perpetuação de maus hábitos? Afinal de contas, com um pai daquele, o que eu poderia ser? Afinal de contas, com o chefe daquele, o que eu poderia ser? Afinal de contas, com o filho daquele, que tipo de pai eu poderia ser? Afinal de contas, e as inúmeras explicações e justificativas vãs que a gente dá todo santo dia para terceirizar a responsabilidade. Ah, porque eu tô triste. Ah, porque fulano de tal falou isso para mim. Ah, porque eu tô feliz. Ah, porque fulano de tal fez isso pra mim. Que dia, Cristo, a gente vai pegar a tal da responsabilidade de botar no peito e dizer: a culpa é minha, a responsabilidade é minha, isso me diz respeito. Se eu quero manter a minha paz, o amor, e eu quero chegar à terra prometida, conforme Deus nos disse que nós chegaremos, eu não posso mais botar a responsabilidade da minha bagagem na mochila do outro. Assim como eu não tenho que pegar peso do outro e botar na minha mochila. É lógico que eu falei de pais aqui. A gente precisa, nós enquanto pais, os que são aqui, precisam se responsabilizar pelos ensinamentos e condutas dos nossos filhos, enquanto nós somos responsáveis por ensiná-los nesse prazo em que eles estão 100% ou 90% sem consciência, sem as intuições ainda do que eles cometeram e do que eles vieram resgatar aqui. Mas entendendo que nós também não vamos poder carregar a mochila deles a vida toda. Caramba! Eu tenho um filho de 8 anos, gente. E por muito tempo eu carreguei uma mochila de coisas que a gente carrega dos nossos pais. Talvez alguém já tenha me ouvido falar isso aqui. Eu não podia sentar na mesa para comer antes do meu filho. Primeiro é meu filho. Foi isso que eu aprendi, tá? Até que um dia eu disse: não tenho condições de sentar na mesa e dar comida pro meu filho se eu não comer antes. Eu não tenho condições de ajudar o meu filho se eu não me ajudar antes. Então, gradativamente, nós vamos tendo que quebrar alguns paradigmas que vieram, dos que vieram antes de nós, e também quebrar uns com relação à nossa responsabilidade. Porque, de novo, cada um de nós foi dotado de livre-arbítrio e eles também têm escolhas. Essas crianças só são crianças de corpo, aprendendo com aquilo que nós ensinamos através das nossas palavras e do nosso comportamento.
E vai ser inevitável que enquanto pais, nós não geremos nos nossos filhos algum tipo de frustração. Que eles não vão ter que tratar alguma coisa ao longo da vida. Nós não fomos assim. A gente vai reformular dentro do nosso comportamento, das nossas consciências, das nossas falas, dos nossos ensinamentos, coisas que facilitem mais a vida deles. Mas é inevitável que às vezes um dia, numa palavra áspera, querendo corrigir, a gente gere algum processo emocional ali. Assim como nós fomos feitos ao longo da nossa experiência. Mas entendendo que assim como a gente leva os nossos filhos para tomar vacina no postinho e sabe que vai ter que, para tomar aquela medicação onde a gente vai criar resistência e imunidade, para ter acesso àquilo, vai entrar uma agulha na musculatura dele, vai doer e ele vai chorar. Ele vai chorar. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe o benefício daquela dor. E assim são todos os processos de aprendizado ao longo da nossa vida. Nós passamos por momentos que nós esquecemos que para nós sermos imunes a determinadas coisas, a exterminar da nossa vida o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós precisamos ser injetados, às vezes de forma dolorida, por agentes que também causam dor. Porque nós tentamos, mas nem sempre nós aprendemos pela via do amor. Seria muito mais simples. Mas processos dolorosos também são processos de aprendizado, de burilamento, de aumento da nossa imunidade, da nossa força, da nossa coragem. Então isso, quando nós vamos tomando a consciência da vida adulta, dos nossos deveres e dos nossos desafios, nós precisamos tomar consciência de que essa é uma responsabilidade que me cabe tornar todos os dias situações adversas, difíceis, conflituosas, que nos trazem desafios emocionais, que nos pesam, que nos causam mágoa, dor, ressentimento, de fazer com que aquilo se torne cada dia mais motivo de sermos melhores, aumentarmos dentro de nós a nossa doçura e a nossa simplicidade. Porque a gente só entrega para o outro doçura e simplicidade quando recebeu amargor, quando dentro de nós fizemos um processo de aprendizado, de silêncio, de calar a nossa boca e ativar os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa inteligência e processar para que nós não sejamos também ferramentas de dor, de trave no olho de ninguém. Mas isso faz parte da caminhada, né? Então, eu não li tudo que estava nessa passagem. Eu faço o convite para que vocês leiam com carinho para isso, entendam esses processos que também aqui de forma muito simplificada a espiritualidade nos esclarece do motivo dos nossos esquecimentos, desse véu que nos cobre ao longo de um processo reencarnatório, para que a gente não tenha a tela de cinema passando todos os nossos crimes e os nossos desafetos e as nossas dificuldades, porque esse não é o objetivo. O objetivo é sermos melhores. E diante das impressões que nós ainda temos daquilo que nós fizemos e precisamos resgatar, aí sim
no momento que aquilo está acontecendo, eu tenha consciência e diga, opa, chegou a hora de eu assumir a responsabilidade dessa cena e fazer ela ser diferente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou convidar os colegas para se colocarem. Respirem. Respirem. Escutem a melodia. Sintam o ar encostando no rosto, nas mãos. Sintam o corpo cada vez mais leve na cadeira. Sintam-se aqui, agradecendo pelo presente e que não tem nada de acaso ele se chamar presente. Porque presente é o que Deus nos dá todos os dias, quando nós podemos sentir, absorver, ver, perceber, caminhar. Olha que presente, Deus, Tu nos dá todos os dias. Olha que presente Tu nos dá agora. Derramando sobre nós as Tuas graças, as Tuas bênçãos. Enviando Teu Filho para nos livrar e nos limpar de tudo aquilo que nós ainda cometemos. De todos os nossos pecados, de todas as nossas dores, Tu sacrificaste o Teu Filho. E Ele, por amor a cada um de nós, entregou a sua vida, o seu sangue, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque nós ainda nem sempre sabemos o que estamos fazendo. Mas, Senhor, há algo que não está contido nos livros, que é uma ferramenta indispensável para a nossa vida, que é sabedoria. E a sabedoria, ela é divina. Ela é um presente enviado por Ti a cada um de nós. Sabedoria, o que nos faz discernir sem sequer uma leitura acerca de determinada informação. Sabedoria é aquele GPS instalado dentro de nós, que nos dá norte, que nos sinaliza as ordens do amor, da honra, do respeito, da confiança, da fé. Esse é o Teu presente diário a cada um de nós, mas Tu não nos dá se não pedirmos. Então, Pai, a cada um nessa tarde, a cada um de nós, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, concede-nos sabedoria. Sabedoria porque para diante das dificuldades que nós enfrentamos ainda, nos desafios das situações do nosso cotidiano, Tu nos entregue sabedoria. Sabedoria que sabe olhar com simplicidade, com amor, com doçura, daquele tempo infantil. Não pela irresponsabilidade, mas pela pureza do coração. Dá-nos todos os dias a pureza de coração, para que através dela as nossas ações, as nossas condutas sejam melhores direcionadas. Aqueles que estão aqui nesse ambiente, encarnados ou desencarnados, ampara-nos com o Teu amor, com a Tua paz, aquela que excede o entendimento e que nós não sabemos explicar, mas que somos arrebatados, que acalma os nossos anseios, suaviza nossas dores, diminui o fardo. E aqueles que não se encontram aqui, mas que no flash de um pensamento
os nossos corações se conectam. Encaminha a cada um deles esses mesmos fluidos, essa mesma paz, esse mesmo amor. E nós te damos graças por mais um dia, por mais um presente, te honrando e agradecendo ao teu Filho, que por amor a cada um de nós, pagou o alto preço das nossas dívidas. Que cada um daqui receba desse amor, dessa unção e leve aos seus tudo de melhor que aqui foi absorvido. Esteja conosco hoje sempre, e que assim seja, e que seja assim.